Aí só me fala, ah, não, não demorou não. Ó, recapitulando então, a gente vai terminar a Grécia hoje, tá faltando uma parte. Vamos conversar um cadinho sobre o plural, esses trem aí tudo. E no final, o que nós vamos fazer mesmo? Ah, é, Jesus, fazer exercício. Ó, tá bom? Vocês estão vendo minha tela, né? Faz joinha, faz... Tá, beleza. Sucesso. Então, bora começar. Ah, apresentação de slide. O slide atual. Ó, é o seguinte, eu não sei se todo mundo viu a gravação, então, por motivos de não ficarem perdidos e maluco, recapitulação, assim, filha da puta de rápido sobre o que é Grécia, tá bom? Então, Egito e Mesopotâmia já foi, passou, não dá para recapitular não, mas Grécia, dá para dar uma tentativa. Então, gente, Grécia Antiga, quando a gente fala Grécia Antiga, ela é completamente diferente da Grécia Moderna. A Grécia Moderna é uma democracia, é uma república. A Grécia Antiga não era assim. Tudo bem? Ela era descentralizada, você não tinha um governo unificado. A Grécia, a Hélade, que é como a gente chama, que é uma região do extremo sul da Península Balcânica, essa região que eu estou circulando no mapa para vocês, ela era dividida em várias polis no singular, cidades-estado, cada uma com costumes, tradições, regimes políticos e etc. próprios. Então você tinha Tebas, que era diferente de Esparta, que era diferente de Atenas, que era diferente de Mileto, Coríntio, e Éfeso, e Nossos, e mais uma cacetada de coisa, tudo bem? A história da Grécia Antiga, que a gente vê, é dividida em 4 períodos: homérico, arcaico, clássico e helenístico. Na real são 5, mas a gente vai ver 4, porque são os que importam, tudo bem? Recapitulação rápida. Período homérico, era tudo ainda bem... Peraí que entrou gente. Eita. E sim, eu tô falando um pouquinho rápido agora para dar tempo. Período homérico... Peraí, cala a boca, você fique quieto. Ok, período homérico. Período homérico é o período mais antigo que a gente tem e de pouco desenvolvimento tecnológico da Grécia. Então, a sociedade grega era dividida em uns agrupamentos chamados oikos, tudo bem? Que era tudo comunitário, a terra era comunitária, o gado era comunitário, as ferramentas eram comunitárias. As pessoas que viviam nessas comunidades eram chamadas da população gentílicas, que também oico é chamado de geno, mais ou menos isso, tudo bem? Era centrado na figura paternal, do pater familias, entrou gente na aula. Com o tempo, essas sociedades começaram a se desenvolver. Deram certo os oikos. E a população começou a crescer. A população da Grécia começou a crescer. Só que, se vocês se lembram bem, as terras da Grécia são inférteis, em sua maioria. A Grécia é uma região muito montanhosa, e não dá para plantar em montanha. Então, difícil. A população crescia, só que não tinha terra para todo mundo. Então, eventualmente, os gregos saíram da Grécia, saíram da Península Balcânica e foram para outras regiões, para a Ásia Menor, que hoje em dia é a Turquia, para o norte da África, para a Península Itálica, para a Península Ibérica, dentre outras regiões, e lá fundaram colônias. E aí a gente tem a transição do período homérico para o período arcaico. A gente tem, no período arcaico, finalmente o surgimento das poleis. Então é o seguinte, a população crescia, chegou um momento que ficou insustentável e elas saíram da Grécia continental, fundaram colônias em outros lugares. Com o tempo, a gente teve aquela evolução que a gente viu na pré-história, as sociedades ficaram mais complexas, surgiu a propriedade privada, teve concentração fundiária, a gente tem efetivamente o surgimento das cidades. Toda cidade grega, toda, sem exceção, por mais diferentes que sejam, tem uma noção de cidadania. Cidadania, que é a capacidade de você poder ocupar, você poder participar do governo. Bom, fundaram as cidades, muito lindo, muito do balacobaco maravilhoso, e aí a gente viu um pouquinho sobre, da Atenas, Esparta e tal, e a gente acabou a aula aqui, no período clássico, tá bom? Então vamos lá, recapitulando rapidinho. Período homérico. O que é período homérico? Menos desenvolvido tecnologicamente, muito disperso, comunidade gentílica, oicos, caralho. Período arcaico, resumindo em uma palavra, polis. Surgimento da polis. Período clássico, que é o que a gente vai ver agora, vocês não viram ainda. Resumindo em uma palavrinha, briga, porradaria. E agora a gente vai ver por que isso daí. Gente, é no período clássico que a gente tem os principais conflitos do mundo grego, que são hiper famosos no cinema, históricos de verdade, bem cultura pop, então eu não vou ficar focando muito aqui. Eu falei para vocês que a Grécia era fragmentada em várias cidades-estado. Elas eram autônomas entre si,
tinham costumes muito diferentes, regimes muito diferentes, e meio que cada um na deles. Só que teve um período em específico da história da Grécia que a grande parte das cidades gregas tiveram que se unir para lutar contra um inimigo comum, que eram os persas. Deixa eu ver se eu coloquei uma mapinha. Não coloquei porque eu sou burro, mas enfim. Que eram os persas, gente. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu quero que vocês comparem, por favor. Não, peraí, segunda. A história grega. Eu deveria ter montado esse negócio melhor, mas eu sou idiota. Mas vai dar para ver. Eu quero que vocês comparem o Império Persa. Que é essa monstruosidade que está aqui, ele é muito grande. Deixa eu abrir. Não, vai ficar bonitinho, né? Que alguém não pensou nisso daí. Me fala quem? Aqui. Eu quero que vocês comparem o Império Persa com a Grécia. Com a Grécia, com o mundo grego. Olha aqui, isso aqui é a Ásia, tudo bem, gente? Ó, aqui é a Turquia, baixando aqui norte da África, o Egito, etc. Agora compara com a Grécia. Ó, essa aqui é a Turquia, baixando aqui embaixo a África, olha o Nilo aqui. Vocês conseguem perceber que tem uma parte comum entre o Império Persa, ó, entre o Império Persa e a Grécia? Aconteceu o seguinte, conforme o Império Persa ia se expandindo, ele começou a ter atrito com as cidades gregas, que tinham sido fundadas há muito pouco tempo. Então, ele foi se expandindo para a Ásia Menor, e chegou eventualmente, foi conquistando essa região, tinha uma cidade grega lá. Então, começou a ter atrito, até que uma hora os interesses eram conflitantes e eles entraram em guerra. Então, o Império Persa decretou guerra à Grécia. Em um fenômeno, em um período que a gente conhece como guerras médicas, tudo bem? Por que tem esse nome? Porque os gregos chamavam os persas de medos. E aí vem guerras médicas, medos médicas e tal, vem por causa desse nome. Guerras médicas, tá no plural, vocês conseguem imaginar que foi mais de uma. Tiveram duas. Resumindo muito a história, porque não tem por que ficar aprofundando nisso, a primeira guerra médica, o Império Persa não decretou guerra contra toda a Grécia. Foi só contra Atenas, especificamente. O porquê disso eu não vou poder explicar, porque não tem tempo. E essa primeira guerra, Atenas peitou sozinha o Império Persa. Quem estava no controle dos persas nesse período era o Dario, o rei Dario, tudo bem? Aí ele invadiu invadiu a região que estava Atenas, lá na Ática, desembarcou soldados. Aí teve uma batalha chamada Batalha de Maratona, que é por isso que tem o nome Maratona lá, para correção silvestre e tal. Tudo esse detalhe não preciso contar para vocês. Primeira Guerra Médica, que vocês têm que saber. Império Persa declarou guerra contra Atenas. Atenas, por uma jogada foda de estratégia e tal, porque Atenas estava em menor número, estava em desvantagem, conseguiu expulsar os persas. O rei Dario, humilhado, promete voltar para a Grécia eventualmente e terminar o serviço. Só que ele morre antes disso, e quem assume o trono da Pérsia é o Xerxes, que é o filho dele, o Xerxes, também conhecido como Rodrigo Santoro. E aí a gente tem o conflito mais importante, que é a Segunda Guerra Médica. Gente, Atenas lutou sozinha e deu certo. Só que deu certo muito por um acaso. Os persas não foram com toda a força que eles podiam ir para invadir a Grécia. E dessa vez eles iam. O Xerxes estava com sangue nos olhos para invadir aquela região. Então ela falou, olha, cara, falou para as outras cidades-estado, olha, ou a gente se une para combater esses caras, ou a Grécia inteira vai cair no domínio deles. A gente não tem força individualmente para lutar contra eles. Eu peitei eles um tempo atrás, mas não dá. Eles vão vir muito mais numerosos agora, muito mais bem equipados, muito mais bem preparados, e fudeu. Basicamente é o seguinte. E aí as outras cidades-estado realmente falaram, fudeu, vamos se unir. E aí foi criada a Liga de Delos, gente, que é essa organização econômica, política e militar que reunia todas as cidades, todas não, mas a grande parte das cidades-estado da Grécia. Então, Atenas participava, Coríntios participava, Efésios participava, Esparta participava. Era uma união comum que tinha como objetivo lutar contra os persas, tudo bem? É na Segunda Guerra Médica que tem as batalhas mais famosas do cinema e tal. Então, 300 de Esparta, Termópilas, tudo bem? Salamina, lá perto de Atenas, que é o segundo filme do 300 e tal. Bom, deu certo,
a união do mundo grego deu certo, eles conseguiram derrotar os persas. A gente sabe dessa história e tudo mais. Vocês concordam comigo que, a partir do momento que os gregos derrotaram os persas, a Liga de Delos não faz sentido? Ó, pode estar um pouquinho confuso para vocês. Vamos recapitular. Império Persa queria invadir a Grécia. Por quê? Porque estava tendo conflito. Conforme ele ia se expandindo, ele ia chegando perto do mundo grego. E ele queria dominar a região. Então, os persas declararam guerra aos gregos. Primeira Guerra Médica. Primeiro conflito entre persa e grego. Só Atenas. Atenas lutou sozinha. Foi lá, deu uma cacetada nos persas, os persas foram embora. Segunda Guerra Médica. Os persas aprenderam com os erros. Agora eles estão voltando mais armados ainda, com muito mais gente, muito mais bem equipados, muito mais bem preparados. Atenas falou, olha, vamos ter que fazer um bem bolado aí, cara. Vamos ter que se unir. As cidades-estado da Grécia se uniram em uma liga militar chamada Liga de Delos. Com essa união, eles conseguiram derrotar os persas. Conseguiram expulsar eles de novo e agora sem encheção de saco. Vocês concordam comigo? Vamos raciocinar. Que a partir do momento que os persas foram expulsos, a Liga de Delos não deveria desaparecer? Ela foi feita para lutar contra os persas. Agora que não tem mais persas, não tem por que ter Liga de Delos. Só que ela não foi. Por quê? Porque Atenas começou a usar a Liga de Delos em seu favor. Atenas tinha a melhor marinha do mundo grego. Quando a gente pensa em exército e Grécia, vem Esparta, homem de tanguinha, forte, de lança e os caralho a quatro. E realmente, o exército de Esparta era o melhor exército que tinha dentro do mundo grego. Mas a melhor marinha era de Atenas. E com uma marinha tão bem desenvolvida, Atenas começou a fazer imperialismo. Imperialismo estrito sensu, tudo bem? Começou a subjugar a cidade, falar, olha, Mileto, por exemplo, eu queria fazer uma troca comercial aí com vocês querem fazer? Ah, não querem? Putz, que pena, bloqueio continental, entendeu? Era assim que funcionava. Então, Atenas não dissolveu a Liga de Delos. Era ela que comandava a Liga de Delos no período das Guerras Médicas, é ela que continua comandando. Ela não dissolve porque é interessante para ela. A Liga de Delos é uma organização muito rica. Você tem cobrança de imposto. E esse imposto, ele é usado como Atenas bem queria que fosse usado. E, obviamente, ia usar em seu próprio interesse. Entendeu? Então, aí já começou a ficar um negócio estranho. Atenas, depois das Guerras Médicas, isso é o que é mais importante, se consolida como potência hegemônica dentro do mar Mediterrâneo. Ela dominava, não tinha outra organização política, outro império que batesse ela. Era ela e ela, entendeu? Isso é importantíssimo. Gente, tudo ok? Normalmente tem, 30 minutos só para falar desse troço, mas a gente não tem esse tempo. Vocês entenderam? Pelo amor de Deus. Manda aí. Sim. Peraí. Jesus amado, onde é que tá esse troço? 406? Não, acho que não tem pergunta. Não? Beleza. Aí, um pouco mais. Exatamente isso, gente. É essa batalha que eu tô falando. Maravilhoso. Gente, então é o seguinte. Acabou Guerras Médicas. Atenas se torna potência hegemônica dentro do mar Mediterrâneo. Ela começa a usar a Liga de Delos em seu favor. Começa a manipular o negócio lá. Começa a fazer uma lavagem de dinheiro, basicamente, porque toda cidade-estado tinha que pagar um tributo para Atenas, e Atenas fazia o que quisesse. Então, construía coisa e tudo mais. Então, é nesse período, logo depois das Guerras Médicas, pouco tempo depois das Guerras Médicas, que a gente tem o momento de ouro de Atenas, o momento de esplendor da cidade. É onde ela está melhor economicamente, melhor politicamente, melhor militarmente, e aí, obviamente, estando tão bem assim, Atenas começa a ostentar, cara, começa a fazer umas construções megalomaníacas. É nesse período, por exemplo, que Atenas constrói o Paternon, que é tão famoso. Vou colocar uma fotinha aqui, porque eu não coloquei, porque eu sou burro. Esse troço aqui, que foi caro pra danar. Era caro pra cacete. Não parece tão impressionante assim, mas foi caro pra bosta. E representando todo esse esplendor, toda essa luxúria, Atenas tinha um governante que é muito famoso, que vocês com certeza ouviram falar, porque o nome dele também é um dos maiores cantores do Brasil, o Periclão, o Péricles. Então, Atenas terminou as Guerras Médicas, momento de esplendor da cidade. Quem governava Atenas nesse período? Péricles. E Péricles era um megalomaníaco do caralho. É ele que ordenou a construção do Paternon, é ele que organizou teatro, casa de concerto e umas cacetadas todas. Atenas estava muito bem e estava ostentando.
Só que tinha uma pessoa, uma cidade-estado especificamente, que estava muito incomodada com esse negócio de Atenas ficar ostentando com dinheiro alheio, que era Esparta. Esparta ainda estava na Liga de Delos, ela não tinha saído. A partir do momento que Atenas começa a usar o dinheiro da Liga de Delos em benefício próprio, Esparta manda um vai tomar no cu e sai da Liga de Delos. É aquele negócio, eu não preciso de você, eu vou fundar meu próprio clubinho. E aí vocês sabem o restante da frase. E Esparta sai da Liga de Delos, porque Atenas estava usando para benefício próprio, e funda a própria organização político-militar. Funda outro clubinho, literalmente. Então agora você tem a Liga de Delos, que é o clubinho de Atenas e pau-mandados, e Esparta, que vai fundar outro clubinho, que é a Confederação do Peloponeso, que é literalmente para rivalizar com Atenas. Tudo bem? É para fazer frente. É para Esparta falar, não lembra que eu mando ainda, tá bom? Então lembra que eu tenho esse exército foda de homem de tanga, sarado, pica, e eu posso fazer o que eu quiser com você. E aí ela funda a Confederação do Peloponeso. Aí Atenas xinga a mãe de Esparta, e as coisas começam a desandar, e as duas cidades começam a ter atrito, até que a gente tem o evento mais importante da Era Clássica para os gregos. Mas um dos mais importantes. A Guerra do Peloponeso. Gente, a Guerra do Peloponeso é justamente o conflito entre a Confederação do Peloponeso, que é liderada por quem? Por Esparta, e a Liga de Delos. É uma guerra civil. É uma guerra dentro do mundo grego. Uma guerra longa. Durou, sei lá quanto tempo, acho que foi uns 27 anos, algum negócio assim, eu não lembro agora. Foi uma guerra longa, uma guerra custosa, de grego contra grego, de cidade-estado contra cidade-estado. Então, Atenas fez bloqueio continental em Esparta, Esparta tentou invadir Atenas, foi uma merda do caralho. No final das contas, quem ganhou a Guerra do Peloponeso foi Esparta. Esparta conseguiu dominar Atenas. Só que qual que é o problema? Quase toda a Grécia se envolveu nessa guerra. Quase todas as cidades-estados lutaram e elas ficaram enfraquecidas. Então, por mais que Esparta tenha ganho a guerra, foi uma guerra muito custosa, muita gente morreu. O exército espartano estava fragmentado, assim como estava a marinha de Atenas, assim como estava o exército de Tebas, de Mileto, de Knossos, etc, etc, etc. O mundo grego estava fragilizado com o fim da Guerra do Peloponeso. Estou recapitulando mais uma vez, porque isso aqui a gente tem tempo normalmente para falar, mas não temos tempo hoje. Acabou as guerras médicas, que foi contra os persas. Atenas saiu voando, cara, voando. Estava usando o dinheiro da Liga de Delos para seu proveito próprio, fez um monte de obra superfaturada, Odebrecht ficou maluca, construção do caralho, muito, muito pica. Esparta olhou isso com maus olhos. Porque Atenas estava realmente exercendo imperialismo. E Esparta fala, não, você não pode exercer imperialismo, só eu posso, pau no teu cu. E aí Esparta sai da Liga de Delos e funda uma organização própria, a Confederação do Peloponeso. Nessa hora que ela faz isso, estava claro que em algum momento Esparta e Atenas iam começar a brigar entre si. E eles começaram na Guerra do Peloponeso, uma guerra civil, travada de grego contra grego, de heleno contra heleno. E, ao fim da guerra, Esparta ganha, é vencedora, mas foi uma vitória muito custosa para Esparta, para toda a Grécia como um todo. Muita gente morreu. A península estava fragmentada, estava destruída, e aí teve um povinho no norte da Grécia, que sempre quis invadir a Grécia, que viu que os gregos estavam meio zoneado, meio destruído, e se aproveitou da situação. Os macedônicos. Então, quando os macedônicos viram, puta que pariu, a Grécia acabou de sair de uma guerra civil, tá todo mundo fudido, todo mundo. Atenas, que tinha a melhor marinha, foi pro caralho. Esparta, que tinha o melhor exército, foi pro caralho. Eles estão sem defesa. É agora ou nunca. Vamos invadir esse troço. E aí a Macedônia invade a Grécia e domina a Grécia. Uma coisa que nem os persas tinham conseguido, mas os macedônicos conseguem. Eles dominam a Grécia, e é nesse momento que a Grécia cai sobre domínio macedônico que a gente tem a transição do período clássico para o período helenístico. Ok? Vocês entenderam, gente? Rapidão, que, nossa, velho, caralho, vai ser rápido hoje. O Edu, eu tô com uma pergunta, eu só não levantei a mão, desculpa. Vocês levantam a mão? Geralmente agora a gente levanta. Bom, o que acontece, durante a guerra, não tem outras guerras do Peloponeso? Pelo que eu me lembro, ou tá errado isso na minha cabeça, porque pelo que eu me lembro, tipo,
Atenas consegue derrotar Esparta, mas aí depois eles fazem uma outra, eles ficam fazendo várias briguinhas, porque Esparta também quer fazer a mesma coisa de Atenas, tá certo isso? Não, é que assim, essa guerra foi 27 anos, então foi um puta do impasse. Resumindo muito a história, Atenas, quem movimentou essa guerra mesmo foi o Péricles. O Péricles queria porque queria dominar Esparta, aí ele deu o primeiro tiro. Qual que era a ideia dele? Usar a marinha ateniense, que era a mais pica do mundo, bloquear Esparta e falar, olha só, não entra comércio em Esparta, vai todo mundo morrer de fome. A ideia dele era essa. Aí Esparta foi lá e cercou a Grécia, e cercou Atenas. Então tem vários períodos da Guerra do Peloponeso que, tipo assim, uma estava melhor que a outra. Então é por isso que você deve estar achando que tem várias Guerras do Peloponeso. É isso, é bem isso que você falou. É porque na minha cabeça, tipo assim, por exemplo, ele tinha uma briga, aí uma batalha, Esparta ganhava. Aí Esparta fazia a mesma coisa que o Atenas fazia e os outros ficavam putos, aí brigavam com ele. Não, Guerra do Peloponeso é uma maluquice, cara. Eu vou resumir para vocês, porque no time brother, mas enfim, é isso mesmo. Alguma outra dúvida, gente? Caralho, viado, fudeu. tá ser corrido, mas tudo bem. Macedônicos invadiram a Grécia. Quem foi o Macedônio, o rei da Macedônia? Quem que era o rei da Macedônia nesse período? Era o Filipe da Macedônia, gente. Que talvez vocês não conheçam muito, porque realmente é um nome famoso e tal, mas não é tipo, nossa, superstar, não é o Michael Jackson, entendeu? Mas o filho dele, que é um ser humano chamado Alexandre o Grande, para os íntimos Xandão, vocês com certeza já ouviram falar, pô, o maior conquistador da história da humanidade, morreu invicto em batalha, fudido e tal. Então é o seguinte, os macedônicos invadiram a Grécia ainda na época do Filipe da Macedônia. Era o sonho desse cara invadir. Quando ele morre, só que o maior sonho do Filipe, o Filipe tinha um sonho maior ainda. O Filipe era um cara muito sonhador. Filipe falava, eu quero invadir a Grécia, dominar a Grécia, e depois invadir o Império Persa. E dominar o Império Persa. Só que o Filipe veio a falecer, ele morre. Eu acho que de desinteria, inclusive. Ah, não, ele morre assassinado. Quem morre de desinteria foi o Alexandre. O Filipe morre antes de conseguir isso. Ele morre antes de conseguir dominar o Império Persa. Ele nem declarou guerra contra o Império Persa antes. E aí quem que assume a pica aí é o Xandão, é o Alexandre, tudo bem? E ele continua com esse desejo do pai de dominar o Império Persa. Então o Alexandre parte para uma campanha maluca, cara, de uns 20 anos. Ele sai da Grécia e vai pra porrada com o Império Persa, cara, e vai dominar o Império Persa. E eu não sei se vocês perceberam, gente, mas o Império Persa é levemente, assim, um pouquinho grande para um caralho. Olha o tamanho desse troço. Então imagina, o cara sai dessa penínsulazinha de merda, assim, não tem nada a ver, contra um império que era muito mais rico, muito mais bem equipado, muito mais bem preparado e muito mais foda, e parte. Esse é o Alexandre. O Alexandre é desse, maluco. Enfim, mas ele partiu. E o pior é que esse corno conseguiu. Ele dominou o Império Persa. Ele conseguiu. E aí, qual que é o rolê? Nas campanhas do Alexandre o Grande, ele levava soldado. Ele levava artilharia, infantaria, elefante e os caralho. Mas ele também levava cientista. Levava botânico, médico, geógrafo. Então, conforme o Alexandre ia fazendo esse zaralho dele aqui, esse caminhão todo, deixa eu ver se eu consigo. Campanha de Alexandre, para vocês verem. Campanha de Alexandre o Grande. Vamos ver se tem um mapinha que mostra a setinha dele. Aqui, ó. Aqui, pô. Guerra de Alexandre. Conforme ele ia fazendo esse zaralhaço todo que ele fez aqui, esse caminhão dele dentro do Império Persa, ele ia levando estudiosos que olhavam um pouco da cultura de cada lugar e absorvia. E também trazia um pouco mais. Então, o que eu quero dizer com isso? O Alexandre foi educado por um cara nada mais, nada menos que Aristóteles. Era o tutor dele. Então, o Alexandre teve uma educação grega. E ele queria levar... Ele era admirador da cultura grega, da cultura helênica. Então, conforme ele foi fazendo esse caminhão todo aqui, ele levava um pouquinho da Grécia com ele. E ele fazia a dispersão da cultura grega. Então, cada cidade que ele ia para cá, ele absorvia um pouquinho da cultura local e também deixava um pouco da própria cultura. E como a cultura dele era grega, ele espalhou a cultura grega por toda essa região. Por todo o antigo Império Persa, que, como vocês veem, olha o tamanho dessa desgraça. Isso é o helenismo. Helenismo é a absorção e dispersão da cultura grega pelos macedônicos. E vice-versa.
Os gregos absorveram muito da cultura do Oriente e o Oriente absorveu muito da cultura grega. Esse é o helenismo, tudo bem? Então, as campanhas de Alexandre, elas tomam o Império Persa e, junto com o Império Persa, ele leva o mundo helênico lá para o Oriente. Ele leva a cultura grega para o Oriente, tá bom? Vocês querem um grande exemplo de como o helenismo foi uma coisa grande, como ele foi importante? O Alexandre, ele consegue libertar o Egito. O Egito estava na mão dos persas, vocês podem ver no mapinha aqui. Peraí. O Egito tinha sido dominado pelos persas. E quando ele liberta o Egito, todo mundo vê ele como o cara mais pico, Salvador, e o Alexandre acaba sendo declarado faraó. E aí, em homenagem a ele constrói uma cidade chamada Alexandria. Alexandria. E Alexandria, gente, era completamente baseada nos moldes gregos. Era uma cidade grega no meio do Egito. Vocês pegam imagens de restauração e tudo mais, aquelas colunas gregas certinha, aqueles aquedutos, que era literalmente uma cidade da Grécia, uma polis grega no meio do Egito. É isso que o helenismo faz. Ele leva a cultura grega para outros lugares. É isso que é a parte mais importante. Bom, mas o Alexandre morre, provavelmente sem sacanagem agora. Ele comeu um negócio estragado, ele teve uma diarreia foda e morreu. O maior conquistador da humanidade morreu assim, mas tudo bem. Quando ele morre, todo o Império Macedônico, ele é divididinho entre os generais do Alexandre. Então, uma parte fica para uma general, a outra parte fica para outra parte fica para outra. O Egito, especificamente, ele fica para o Ptolomeu, para um general chamado Ptolomeu. E esse Ptolomeu funda uma dinastia, chamada Dinastia Ptolomaica. Aí vai faraó, entra faraó, vai faraó, entra faraó. Vocês querem saber um faraó que era da dinastia Ptolomaica, que vocês já ouviram falar? Cleópatra. Cleópatra, que é um nome grego. O nome Cleópatra é grego. Ela governava o Egito de Alexandria, que é uma cidade fundada por um grego, por uma pessoa culturalmente grega. Ela governava o Império Egípcio, que tinha a língua egípcia, mas também tinha como oficial a língua grega, no meio do Egito. É isso que o helenismo faz. Tudo bem? Bom, mas o Alexandre morreu, o império dele foi desintegrado, e aí depois que o Império Macedônico acabou, a Grécia nunca mais voltou a ser independente, gente, nunca mais. Aí o Império Romano acaba conquistando a Grécia, depois o Império Romano, o Império Turco-Otomano, aí mais ou menos em 1800, lá vai cacetada, a Grécia se torna independente. Mas depois do período helenístico, vixe, ela cai de uma mão para outra, o tempo todo. Gente, tá tudo claro para vocês? Vocês entenderam? A Ana falou, existem várias Alexandrias, se eu não me engano, 8. É isso mesmo. Ô, Edu, você pode repetir? Era Egito, era uma cidade grega? Como é que chama que você falou? Alexandria. Não Alexandria. O quê? O Ptolomeu? Ai, não, acho que eu esqueci. Deixa pra lá. Ué. Gente, tá tudo claro pra vocês? Tá tudo ok? Ó, eu normalmente faria exercício com vocês, mas eu real acho que o papo do ângulo é mais importante. Eu tô falando sério agora. Então, gente, isso aqui é um apelo, é uma súplica a vocês, para, pelo amor de Jeová, de Cristo, de Buda, de Alá, do Harry Styles, não sei, que caralho que vocês acreditam, façam, por favor, acessem o plural. Tudo bem? Peraí. Eu vou entrar aqui para vocês verem o que eu quero dizer com isso. Ó, gente, vocês ainda não têm a apostila do ângulo física, mas quando vocês tiverem, ela vai ser assim. Então, você tem cada aula, ó, escritinho, bonitinho, resumido, muito top. Isso aqui é para fazer em sala. Então, aqui está o tópico da matéria. Isso aqui é o resumo. E aqui tem os exercícios para fazer em sala normalmente. Vocês estão vendo? Exercício. Cadê, ó? Exercícios, tá bom? No finalzinho de cada parte da apostila, aí tem um texto mais completo. Ó. Então, pulando a parte das aulas... Ô, caralho, cadê esse troço? No finalzinho de cada matéria, então no finalzinho de História do Brasil, de História Geral, você vai ter o texto corrido da matéria. Que, ó, é um material mesmo, gente, ó. Ó o tamanho dessa porra. É um material muito bom, muito bem feito e muito bem detalhado, tá bom? Ano passado, a gente usava o material do Etapa, que, mil perdões se alguém estudou naquele colégio, tá, mas o material do Etapa é uma bosta, tudo bem? Não dava para usar aquele negócio. Então, todo mundo de humanidades, principalmente, teve que fazer material à parte. Esse ano, vocês estão com a faca e o queijo na mão, cara.
Vocês não têm que fazer nada, vocês só têm que abrir a apostila do Anglinho, ler o negócio e estudar. Só isso que vocês têm que fazer. Vocês vão ver, quando vocês tiverem a apostila presencial, vocês podem abrir isso no PDF, olhem no PDF de vocês, tá bom? Ó, orientação de estudos. Gente, o ângulo separa, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, dos materiais. Material didático. O ângulo tem dois tipos de apostila. O capa, que é essa apostila azul aqui, que é a apostila de conteúdo. Então, aqui vocês vão estudar a matéria, vocês vão ler os textos, vão ver as coisas da aula. Além do capa, ele também tem uma apostila de exercício, ó, capa, caderno de exercício, que é literalmente só exercício de vestibular para vocês treinarem, tá bom? Então, tem a parte de história, tem a parte de geografia, de matemática e tal. Aí vocês... Então, como é que funciona? Na aula que eu tô dando para vocês agora, vocês usam essa apostila aqui. Essa apostila. Então, ó, tá tudo resumido aqui, o tópico. Então, eu tô falando, vocês estão acompanhando pelos tópicos aqui. Aí eu falo, gente, vamos fazer exercício? Vamos. É o exercício da sala. Quando acaba a aula, quando a aula acaba, aí vocês vão pegar esse caderno aqui, que é o capa, caderno de exercícios, e vocês vão estudar por ele. Vocês vão resolver exercício por ele, tá bom? E aí, qual que é a coisa mais maravilhosa do rolê? Qual que é o negócio incrível que eu vou defender até o resto da minha vida para vocês fazerem? É porque, gente, o ângulo separa exercício para vocês. Ó, eu não sei se vai dar para ler. Se não estiver dando para ler, olha no PDF de vocês. Orientação de estudos. Deixa eu ver se está dando para ler. Não consigo me ver aqui. Ó, orientação de estudos, tarefa mínima e tarefa complementar. Aí tem os exercícios. Então, tarefa mínima. Leia o resumo da aula. Faça exercícios de 1 a 2 do capítulo 1 do caderno de exercícios. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o caderno de exercícios e fazer os exercícios 1 e 2 do capítulo 1 do caderno de exercícios. Tarefa complementar. Faça exercícios 3, 4, 5 e 6 do capítulo 1 do caderno de exercícios. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês vão abrir o cadernão cinza, vão olhar os exercícios e vão fazer. Não, vocês não vão fazer isso. Por quê? Porque vocês não precisam abrir caderno cinza nenhum, irmão. Ó, quando vocês tiveram essa aula inaugural, a Isa falou que a parte que vocês mais vão ver no ângulo é essa parte. Dúvidas e materiais, ou cadernos digitais. Não é não. Quer dizer, enquanto vocês não têm apostila física, realmente é. Mas a parte que vocês mais vão ver, posso garantir para vocês, é essa aqui. Aula dada, aula estudada. Eu não sei se alguém já falou isso para vocês, mas como teve gente que perguntou, tipo, se precisava acessar o plural, eu vou repetir, mesmo se já tiver falado, eu não estou nem aí. Gente, aula dada, aula estudada, são esses exercícios do ângulo, que o ângulo pede para vocês estudarem, só que digitais. Olha que incrível. Então, vocês vão entrar aqui no aula dada, aula estudada, e vão olhar as tarefas que você tem. Então, por exemplo, ó, aula 1, Antiguidade Clássica, Grécia. A gente acabou hoje. A gente acabou essa parte hoje. Vocês vão entrar aqui. Vão ler o resumo da aula. Muito bravo. Esperar carregar esse troço, né? Por favor, carregue. Enfim, foda-se, vocês vão ler o resumo da aula. E aí vocês vão fazer os exercícios. Esses exercícios que estão aqui são os mesmos que o ângulo pede aqui, tá bom? São os mesmos exercícios. E aí, qual que é o legal, irmão? Qual que é o da hora? Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é legal? Ah, eu prefiro o livro físico e tal. Não, você vai ver por que isso é brabo. Você tem as opções, as alternativinhas, porque são exercícios de vestibular, tudo bem? Você tem 3, pelo menos quando eu fiz o ângulo, era assim, você tem 3 tentativas para acertar o exercício, tá certo? Se você errar, ou se você acertou, mas ficou em dúvida, irmão, olha a facilidade. Tem a resolução do exercício em vídeo. Tem um professor que gravou a resolução desse exercício que você está vendo em vídeo. Caso vocês tenham dúvida, não tenham entendido o exercício, não entendeu por que a resposta, tem um vidinho. E o vidinho é bom. O vidinho não é feito por qualquer pessoa. Pra vocês terem uma ideia, esse primeiro vídeo é feito pelo Renan, que é simplesmente o cara que escreveu o material do ângulo de história geral. Tudo bem? Então, puta, errei o exercício, não tô entendendo. Vidinho. Muito bom, tá bom? De verdade. Então, a minha súplica, pelo amor de Cristo, façam o plural. Eu não vou fazer igual ano passado. Ano passado, toda aula eu passava uma listinha de exercícios para vocês. Eu vou continuar passando, mas é facultativo.
É para quem quiser fazer, é para quem quiser se aprofundar. Porque aí eu vou apelar, eu vou colocar FUVEST, Unesp, Unicamp, e aí quem quiser prestar essas provas, faça o negócio. Mas eu não vou mais recomendar exercícios para vocês, obrigatoriamente, porque o ângulo já recomenda. Os exercícios não só são bons, não só são bem selecionados, mas também tem resolução em vídeo para vocês. É muito prático essa porra, gente. E aí é que vem minha súplica, por quê? Eu estudei no ângulo no ensino médio. E eu não quero dar uma de, tipo assim, ai, coitado e tal. Não, eu tive muita sorte, muito privilégio, estudei minha vida inteira em escola particular. Mas vocês podem ver pelo meu sotaque, que é um cadinho forte, que eu sou do interior. Eu não sou da cidade de São Paulo. E a minha escola era escola de interior. Então tinha um material muito bom e tal, só que era meio foda, meus professores não eram tão bons. Tipo, eu não tive literatura, só não tive, entendeu? A minha sala era uma merda no primeiro colegial. Uma merda. Minha sala era uma merda no segundo colegial. No terceiro, quando entrou o plural na minha escola, mudou tudo. Completamente tudo. Então, só pra vocês terem uma ideia, gente, para dar uma motivada, por favor, faça esse negócio. Minha sala tinha 13 pessoas. 13. 7 passaram em universidades públicas. 3 conseguiram bolsa em, tipo, ProUni, essas coisas. Então, façam. Ajuda demais. Tá bom? Temos 3 minutos ainda só. Foi muito bom. Tipo assim, 7 pessoas passaram, e não é tipo assim, qualquer lugar, não. É, tipo, 2 pessoas passaram na USP, eu e uma amiga minha. Uma passou na Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Passou em Franca. Mano, é muito bom. Esse negócio ajuda demais. Eu recomendo muito que vocês façam. Por favor, façam. Pelo amor de Deus, façam esse negócio. Tá bom? Que é muito bom. E façam por aqui. É muito prático. Não tem por que vocês não fazer. Agora, material do ângulo é lindo, perfeito, maravilhoso, cheiroso, top, incrível, da hora, mas é um material focado para o Enem. Ok? E eu sei que a grande parte de vocês vai prestar o Enem e tal, mas tem gente também que quer prestar FUVEST, quer prestar Unicamp e tal. Então é o seguinte, eu recomendo vocês, todos vocês, sem exceção, estudarem pelo material do ângulo. Bonito, lindo e maravilhoso. Aqueles que querem prestar FUVEST ou querem se aprofundar em humanidades, vejam o material do ano passado. Então, rapidinho, eu sei, gente, tá acabando o prazo, mas é rápido, eu juro por Deus. Arcadas. Tem tudo isso para vocês. A gente ainda não tem um drive esse ano, eu acho, mas eu vou criar qualquer coisa e passo o link para vocês. Aqui, né? Eu fiz um material... Morreu. Drive morreu? Eu faço um. Ó, eu fiz esse material para vocês ano passado. E, modéstia à parte, depois de um certo ponto que eu aprendi a usar o Word, que eu era burro, ficou bom. Ficou bom de verdade, tá completinho. Isso aqui é Revolução Russa, são 13 páginas de Revolução Russa, tá bem completo. Então, os slides estão bem completos, as aulas do ano passado estão completas. Então, rapidinho, o que eu recomendo para vocês? Ó, para quem vai prestar uma FUVEST, para quem quer se aprofundar em humanas, para quem tem tempo, estudem pelo material do ângulo e, se quiserem, complementem pelo material do ano passado. Se precisarem, assistam às aulas do ano passado. E aí, o que vocês podem fazer? Rapidinho, para completar esse troço. Vocês podem ver esse negócio que eu deixei para vocês, incidências de assuntos vestibulares. Então eu quero prestar FUVEST. Olha que lindo, maravilhoso. O que mais cai na FUVEST? Puta, cai mais mundo contemporâneo. Então eu não vou perder meu tempo me aprofundando em antiguidade oriental, que é só 4% da prova. Vou perder meu tempo me aprofundando em mundo contemporâneo. Entenderam como é que funciona? Vejam o que vocês querem estudar, o que vocês precisam estudar, o que é mais proveitoso vocês estudarem, e aí se aprofundem. Se precisarem, assistem as aulas do ano passado, me mandem mensagem, qualquer coisa assim. Mas, por favor, não deixa de fazer o plural, tá? Tá bom? Então, recapitulando, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no plural, eita porra, onde é que tá esse negócio? Entrar no plural, ó, aula dada, aula estudada. É essa parte que vocês querem. Façam os exercícios. Isso aqui salva vidas, tá bom? É recomendado pela OMS para combate contra a Covid. Tá bom? Mentira que tem alguém que é o FMG. Meu Deus do céu. Não, eu não acredito. Peraí, eu vou até parar de gravar aqui que eu fiquei